Olá, esse daqui é o segundo vídeo, tá bom? A respeito do sistema de gerenciamento de sessão e votação para câmaras municipais. E nesse vídeo eu vou apresentar o painel de votação, tá bom? No primeiro vídeo eu falei sobre o painel de sessão e nesse vídeo eu vou falar sobre o painel de votação, tá ok? No vídeo anterior, aprendemos a cadastrar as matérias para votação, onde você vem aqui no painel de sessão, né? E aí dentro desse painel de sessão você vai cadastrar as matérias que serão votadas nessa sessão, tá bom? Tá demorando a carregar aqui porque a internet tá um pouco lenta, mas se você quiser saber como é que se cadastra uma matéria para votação, basta assistir o vídeo sobre o painel de sessão, tá bom? Então o que que acontece aqui, ó? No painel de votação, eu vou colocar as matérias para serem votadas, tá legal? Mas antes de eu colocar as matérias para serem votadas, lembrando aí que você tem que abrir aí o painel tem que abrir o painel de visualização no telão, tá legal? Então você vai clicar aqui em transmissão e aí você vai ter acesso ao link, tá? Do painel de visualização que é clicando nesse botão aqui, tá bom? É esse painel aqui que você vai ter acesso lá para poder o plenário, tanto o plenário quanto o auditório, acompanhar a votação das matérias, tá ok? Bom, então o que que acontece aqui, ó? Eu vou clicar aqui no painel de votação, tá bom? Eu vou clicar aqui no painel de votação, e aí dentro desse painel de votação, eu vou ter as matérias que compõem os seguintes status, tá legal? Eu tenho as matérias que estão aguardando votação, ou seja, que ainda não passaram por nenhuma votação. Eu tenho as matérias em primeira votação, em segunda votação, primeira votação concluída, segunda votação concluída e votação única. Tá ok? Então vamos lá, o que vai acontecer? Primeiro eu vou começar aqui com um exemplo das matérias que estão aguardando votação, ou seja, você abriu uma sessão dentro do sistema e você cadastrou as matérias a serem votadas, tá bom? Então vamos lá, eu vou colocar aqui, ó, aguardando votação. Quando eu colocar aqui, ele já vai listar todas as matérias que estão aguardando a votação, tá ok? E aí, ó, feito isso, você vai clicar aqui, ó, ver projeto, tá ok? Aqui você vai definir o status do projeto, que como é uma matéria que está aguardando votação, o único status que você pode colocar é em primeira votação, ou seja, para colocar a matéria em primeira votação, tá legal? Além de você colocar a matéria em primeira votação, existem matérias que não são necessárias passar por uma segunda votação, tá bom? Então, aqui tem uma pergunta, uma caixinha de pergunta, né? É votação única? Aí você vai escolher sim ou não. Se você escolher sim, não é possível posteriormente colocar essa mesma matéria para a segunda votação. Se você colocar que não é votação única, automaticamente, quando a matéria é finalizada na primeira votação, ela fica com o status primeira votação concluída, onde é possível você colocar essa matéria em segunda votação, tá legal? Então vou usar o exemplo aqui de que não é votação única, tá? Porque se eu colocar assim, lá no painel de visualização vai aparecer o quê? Votação única, ao invés de aparecer em primeira votação. Então eu vou colocar aqui não, tá? Ela não é uma matéria de votação única e aí eu vou clicar em atualizar, tá bom? Ao clicar em atualizar, vai ter aqui, ó, em primeira votação. Ó, a matéria já está em primeira votação, tá ok? E aí, ó, lembra que eu falei anteriormente, quando você cadastra a matéria, você tem que determinar se é a votação, né? O quórum qualificado para essa votação, se é maioria simples, se é maioria absoluta, se é 2/3 favoráveis. Se você não sabe o que é isso, no primeiro vídeo eu explico, né? Quando é maioria simples, quando é maioria absoluta e quando é 2/3 favoráveis, tá ok? Vou colocar aqui, vou considerar a maioria simples,
tá bom? Porque isso daqui é uma questão de regimento interno de cada Câmara, varia de câmaras para Câmara. Então, eu vou considerar maioria simples, tá ok? Em status da votação, eu não consigo alterar, tá? Isso aqui é só para eu ver que a matéria, essa matéria, cujo nome é Projeto de Lei 05/2026, já se encontra em primeira votação. Em tipo da votação, eu posso determinar se é uma votação aberta ou uma votação secreta. Na votação aberta, o plenário e o auditório vai saber que vereador votou a favor, que vereador votou contra e que vereador absteve. Tá legal? É uma votação aberta, então fica dá para saber. Na votação secreta, ele só informa que o vereador votou, mas não dá para ver se o vereador votou sim, não ou absteve, tá bom? Então nós temos esses dois tipos de votação: votação aberta e votação secreta, que também é determinado pelo regimento interno da Câmara, que vai classificar quais matérias podem ter a votação aberta ou quais matérias podem ter a votação secreta, tá bom? Vou considerar votação aberta, tá legal? E aqui embaixo aparece assim, ó, vereadores em primeira votação, né? Vai aparecer os vereadores que estão presentes, tá bom? Lembrando que só é possível votar os vereadores que estão presentes na sessão. Se algum vereador estiver ausente, ele só consegue acompanhar no sistema, mas ele não consegue votar, porque o sistema só permite votar os vereadores que estão marcados como presente na sessão, tá bom? Aqui é aquela mesma questão do texto, que eu posso alterar o tamanho, né? Do nome dos vereadores e o tamanho do texto do projeto. Feito isso, nós vamos colocar o projeto em primeira votação, ou seja, eu vou clicar aqui, ó, iniciar processo de votação. Quando eu clicar em iniciar processo de votação, automaticamente ele já aparece na tela. Por enquanto aqui a tela do painel está azul, porque eu não joguei nada para lá. Então, quando eu clicar em iniciar processo de votação, automaticamente já vai entrar lá no... o projeto já vai aparecer para poder ser votado, tá ok? Então, vamos lá. Eu venho aqui em iniciar processo de votação e eu vou lá no link do painel de visualização, né, que fica no painel, e aqui já aparece, ó, em primeira votação, projeto de lei 05/2026, quórum qualificado, maioria simples, tá legal? E aqui, ó, vai aparecer o nome dos vereadores, né? Aqui em cima, perdão. Aqui só aparece a totalização. Quanto teve de abstenção, votos favoráveis e votos contrários. E logo aqui vai aparecer, acima de totalização, vai aparecer o nome dos vereadores. Como é uma votação aberta, vai aparecer se o vereador votou sim, não ou se absteve. Então, eu vou pegar aqui uma outra tela, tá legal? Que é o link que a gente utiliza para o vereador poder votar, tá ok? E esse link ele já fica disponível no tablet ou no smartphone ou no notebook do vereador, tá bom? Aí o vereador vai clicar aqui no menu, né? Quando o projeto entrar em primeira votação, que ele vai ver na tela que o projeto está para a primeira votação, quando aparecer essa tela, o vereador já sabe, ó, esse projeto, o projeto de lei 05/2026, entrou em primeira votação. Aí ele vai lá no tablet, no smartphone ou no notebook, vai clicar no menu, né? E aí ele vai escolher, perdão, aqui, ó, isso aqui é proposital, é porque eu quero mostrar, né? Esse login o vereador só faz uma única vez, tá bom? E aí eu quero mostrar aqui desde o início para você saber como é a autenticação de usuário e senha do vereador. Então ele vai clicar aqui no menu, vai fazer login, né? E aqui, ó, ele vai digitar o e-mail dele de usuário. Vou digitar aqui, ó, um usuário, né, que eu peguei como exemplo, que é uma vereadora, anaclara.com. Vou colocar a senha, tá bom? Vou colocar a senha
né? Isso pode ser feito em qualquer dispositivo e logo em seguida clicar em login. Pronto, o usuário acabou de fazer login, o vereador, né? Lembrando que isso só é necessário fazer uma única vez, ele não precisa fazer login a cada sessão, tá bom? Já fica gravado no próprio dispositivo, porque é um dispositivo específico que é utilizado tanto no notebook, smartphone ou tablet para essa votação. E aí ele vai clicar aqui no menu e vai escolher a opção em primeira votação, tá? Quando ele escolher em primeira votação, ele já vai vir aqui, ó, projeto de lei 05/2026, quórum qualificado, maioria simples, autor, data de apresentação do projeto, tudinho direitinho. Aqui ele vai ter opção para escolher sim, não ou abstenção. Independente da opção que ele escolher, ele precisa confirmar. Vamos considerar que o voto é favorável. Sim. Ao clicar em sim, ó, você votou sim, confirma. Aí ele precisa confirmar. Se ele confirmar, já aparece no painel de visualização que o voto é favorável. Se ele não confirmar, ele volta para essa opção e pode escolher uma outra opção. Vamos colocar sim e vamos colocar confirmar. Vamos lá no link do painel de visualização e olha, ó, Ana Clara votou sim, tá? Se a votação ela fosse secreta, eu vou colocar aqui, ó, secreta, e vou transmitir novamente, ó, transmitir novamente, tá? Iniciar processo de votação. Aí eu venho aqui no painel de visualização, aparece assim, ó, Ana Clara votou. Por quê? Porque eu alterei aqui para secreta, tá bom? Eu coloquei aqui só para vocês verem a diferença da votação aberta para a votação secreta. Aí eu venho, vamos colocar aberta novamente, iniciar o processo de votação, e aqui, ó, pronto, está o processo de votação aqui, tá bom? Quando todos os vereadores tiverem votado, né, e aqui no painel de votação, vamos considerar, a Câmara tem o quê? 13 vereadores, sendo que o presidente não vota, né? Então, quando totalizar aqui, ó, vamos considerar, a Câmara tem 13 vereadores, o presidente não vota. Quando o operador do sistema vê que chegou a 12, aí ele vai clicar em finalizar votação. Aí ele vai passar para essa tela aqui, ó, ele já vai dar como aprovado, obedecendo o quórum qualificado, tá bom? Como eu só tive um único voto sim, não teve não, não teve nenhum voto contrário, é maioria simples, então ele já aparece como aprovado, tá legal? E aí eu venho aqui, ó, primeira votação concluída, que é o status que o projeto vai assumir, e aqui eu clico onde está em primeira votação e escolho a opção de aprovado e atualizo. Quando eu atualizar, ele vai gerar esse relatório, que você pode gerar o PDF para poder anexar a ata da sessão, e no painel de visualização vai mostrar, ó, aprovado, né? Ó, aprovado por maioria simples, projeto de lei 05/2026. Quando for votar, aí vamos considerar, esse projeto ele foi finalizado, tá? É o projeto de primeira votação. Aí vamos considerar que esse projeto vai para a segunda votação. Quando esse projeto for para a segunda votação, que ocorre geralmente na sessão posterior, você simplesmente, né, vai vir aqui, ó, no painel de votação, sendo na sessão atual ou na sessão posterior, vai clicar em gerenciar matérias. Bom, aí aqui eu vou pegar o projeto e vou colocar, vou clicar aqui em matérias, perdão, onde está aguardando votação, vou clicar aqui e vou escolher o quê? Primeira votação concluída. Para quê? Para exibir os projetos que já passaram pela primeira votação e aí eu posso escolher para jogar para a segunda votação. Lembrando que se fosse um projeto de votação única e eu só fosse querer visualizar o projeto, eu tinha que colocar aqui, ó, votação única, que ele vai exibir os projetos de votação única, tá bom? No nosso caso, primeira votação concluída, olha ele aqui, ó, projeto de lei 05/2026, primeira votação concluída, votação aprovado, aí eu clico em ver projeto, venho aqui, ó, em segunda votação. Automaticamente eu já vou jogar o projeto para a segunda votação. Aqui passou pela primeira, né? E aqui eu vou jogar para a segunda. Clique em atualizar, mesma coisa. Quórum qualificado, que
Por padrão, ele já vem maioria simples, porque quando eu cadastrei a matéria para votação, ela já estava com um quórum de maioria simples, tá bom? Mas essa opção aparece aqui caso queira, seja necessário fazer a mudança, tá bom? Status do projeto eu não mexo, porque é em segunda votação. Tipo da votação, aberta ou secreta, né? Mesma coisa. Vereadores presentes, ó, vereadores, segunda votação, projeto de lei 05/2026, posso escolher os tamanhos do texto e vou iniciar o processo de votação. Quando eu clicar para iniciar o processo de votação, mesma coisa, vai mostrar o total de votos, em qual sessão a matéria está sendo votada, total de abstenção, votos favoráveis e votos contrários. Tá bom? Ó, aqui, ó, eu já joguei para a segunda votação, eu venho no painel de visualização, ó, em segunda votação, projeto de lei 05/2026, quórum qualificado, maioria simples, tá bom? Agora, o que vai acontecer? Vamos voltar aqui no dispositivo do vereador para ele poder votar, né, o projeto de segunda votação. Estou logado aqui como vereadora Ana Clara, né? Cliquei aqui no menu Estou logado como vereadora Ana Clara. E eu vou escolher, ao invés de escolher em primeira votação, eu vou escolher o quê? Em segunda votação. Tá legal? Mesma coisa, ó, vou colocar, vamos colocar assim, né, para não dar contrariedade. Vamos colocar sim, vamos confirmar. E aí, lá no painel de visualização, que está disponível para o auditório, para o plenário, dá para observar que a Ana Clara votou sim, total de voto 1, né? Como é maioria simples, é um projeto que será aprovado quando eu determinar aqui, ó, tá vendo? Total de votos 1, votos sim 1, né? Aí, mesma coisa, quando é que o operador sabe que todos os vereadores votaram? Independente de ser aberto ou secreto, no painel de visualização aparece, tá, o nome do vereador e aqui aparece o total de votos, né? Uma Câmara de 13 vereadores com 12 votantes, quando chegar ao total 12, e o presidente da Câmara falar, né, aprovado por maioria simples, né, aprovado por unanimidade dos votos, aprovado pela maioria absoluta, aprovado pelos 2/3 favoráveis, enfim. Aí você clica em finalizar, já vem, ó, aprovado em segunda votação, tá? Aqui você só vai confirmar, atualiza e logo ele vai gerar o relatório, né? Ó, esse aqui é o da primeira votação, ó. Primeira votação, vereadores presentes, né? Total de votos. Segunda votação, vereadores presentes, a sessão, a data, o horário e a quantidade de votos e a totalização também, tá ok? E no painel de visualização, aprovado, tá bom? Então, aqui no painel de votação, eu quero colocar uma matéria em votação, basta eu vir aqui, tá ok? E aí, no caso, em primeira votação, tá bom? Para que serve isso aqui? Isso daqui ele vai exibir, se tiver algum projeto em primeira votação, você consegue ver o projeto que está em votação aqui, tá bom? Mesma coisa em segunda votação concluída, todos os projetos que passaram pela segunda votação, né? E votação única que vai exibir aí os projetos que passaram pela votação única, tá bom? Aqui no menu do vereador, no dispositivo, ele também consegue verificar as matérias, tá bom? Ele quer ver todas as matérias que foram aprovadas. Quando ele clica aqui, ele consegue ver, aí clica em ver projeto, ele consegue ver os vereadores que estavam presentes, né? A data de apresentação, a votação dessa matéria no sistema, entre outras coisas. Tá ok? Então, é isso daí. Tá legal? Qualquer dúvida... Ah, sim, perdão. Aqui em documentos, os vereadores conseguem ver todos os documentos que foram anexados. Pauta da sessão, ata da sessão, moção, indicação, projeto, requerimento, tá legal? E aqui, ó, o operador, quando ele clica em abrir, ele automaticamente vai abrir o projeto
para poder fazer a verificação. Aqui está aparecendo em branco porque é apenas um documento em branco de teste que eu utilizei. Para colocar os documentos no sistema, o operador do sistema, em painel gerencial, ele vem aqui, ó, documentos anexos, tá bom? Documentos anexos, e aí ele clica aqui, escolhe o documento que tem que ser anexado, o tipo do documento, observação e envia. E aqui ele consegue fazer a classificação de todos os projetos, de todos os documentos que estão em anexo, tá bom? Em definições, você consegue colocar, definir aqui cadastro dos vereadores, tá bom? Mas esse cadastro é um pré-cadastro, o desenvolvedor do sistema precisa aprovar, tá bom? Mas você clica aqui, você pode colocar foto, nome do vereador completo, nome social, sexo do vereador é importante, porque lá na tribuna, se for feminino, vai aparecer vereador. E se for masculino, vai aparecer vereador, né? Se ele está ativo, né? O e-mail, a senha e a confirmação da senha. Alterar, né? O vereador que mudou de partido, o vereador alterou a foto, clica aqui em alterar e excluir, aí vê perfil e você consegue fazer as alterações aqui e atualiza, tá bom? Basicamente é isso. Qualquer dúvida, você pode me contatar pelo WhatsApp.